paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus irmãos e amigos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Hoje estudaremos uma importante lição que consta do livro Imitadores de Cristo, ensinos extraídos das palavras de Jesus e dos apóstolos, escrita pelo nosso honrado pastor Tiago Brasil. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Hoje aprenderemos uma importante lição que tem como título: Quem segue a Jesus frutifica no reino de Deus. Texto principal: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. João capítulo 15, versículo 5. Resumo da lição: somente através de uma comunhão verdadeira com Jesus podemos frutificar no reino de Deus. A leitura bíblica semanal é a vinha de Deus, o que acontece com os improdutivos, sendo improdutivo no reino de Deus, vida só em Jesus, em Cristo somos renovados, fomos enxertados para servir. Os objetivos específicos de cada tópico o primeiro é de explicar a respeito da imagem da vinha e o grande vinhateiro, compreender que os princípios da comunhão e saber dos impactos da comunhão. Veremos que nessa lição, através de uma verdadeira comunhão com Jesus, podemos frutificar no reino de Deus. Fomos enxertados na videira verdadeira para servir o Senhor. Não podemos nos esquecer de que há um potencial em nós, dons, talentos e mistérios, que nos foi dado para realizarmos a obra do Todo-Poderoso. Vivamos então para servir o reino e produzir muitos frutos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Texto bíblico: João 15, de 1 a 4. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que já tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. E uma pequena introdução da nossa linda lição de hoje é que a salvação é um processo de adequação da humanidade ao plano eterno de Deus. Estamos apartados das bênçãos divinas, enraizados em pecados e iniquidades. Foi quando, por meio do sacrifício de Jesus na cruz, fomos feitos novas criaturas, reenxertados na videiras verdadeira. O resultado foi nossa reabilitação ao caminho de uma vida boa, produtiva e significante para o reino de Deus. Devemos então reconhecer nosso lugar junto ao Senhor e assim frutificar para a glória dele. Tópico 1. A imagem da vinha. E o subtópico 1. A vinha e o grande vinhateiro. Essa é uma clássica imagem de relacionamento de Deus com o seu povo, que remonta aos profetas do Antigo Testamento. Os filhos de Israel sempre foram cuidados diligentemente pelo Senhor, gerados por suas mãos de misericórdia e amor, e que se esperava de um povo gerado tão miraculosamente, bênçãos, obediências e gratidão. 2. Sobre cortes e podas. João 15 é uma reflexão a respeito da necessidade individual de comprometimento com as múltiplas tarefas do reino, para ensinar seus amigos
sobre a frutificação do reino, o mestre explorou um pouco mais a metáfora da vinha e esclareceu duas questões importantíssimas. No reino dos céus não há espaço para improdutivos, pois a missão de proclamação do Evangelho é enorme e a necessidade de colaboração com o plano de Deus é contínua. 3. Os princípios bíblicos como instrumentos de poda espiritual. Como podemos melhorar espiritualmente? De forma podemos crescer e demonstrar. De que forma podemos crescer e demonstrar maturidade diante de Deus? Através de uma vida adequada aos princípios das Sagradas Escrituras. A Bíblia é nosso parâmetro de vida. Se estamos vivendo de acordo com o que ela aponta, prosperamos e crescemos livremente. Se, em algum momento, nos afastarmos do propósito divino, o Altíssimo, como bom agricultor e pai, nos poda pela exertação da palavra para que possamos viver a plenitude de sua vontade. Subtópico 2. Princípios da comunhão. 1. A necessidade de um relacionamento verdadeiro com Jesus. Não há vida fora de Jesus. É a esta constatação que chegamos ao refletir sobre a necessidade de um relacionamento com o Altíssimo. 2. Comunhão com Jesus com condição de frutificação do reino. Ter um relacionamento verdadeiro com Jesus é uma experiência prévia para qualquer situação do reino. Sem Jesus, tudo o que fazemos não passa de futilidade, rapidamente passa. O efeito é meramente ilusório. 3. A terrível condição de quem não pertence na comunhão. A falta de permanecimento em Cristo produz um resultado terrível, a condenação eterna. As pessoas procuram inúmeras formas de justificar uma suposta dignidade para merecermos o reino dos céus. Boas ações, abstinências de bebidas alcoólicas, doações financeiras e etc. Mas a verdade é que apenas um relacionamento íntimo e sincero com Cristo pode nos livrar da condenação eterna. Subtópico 3. O impacto da comunhão. 1. A comunhão com Jesus implica em adequação da palavra. Vivemos num tempo muito difícil, onde multidões querem Cristo, mas rejeitam as Escrituras que anunciam. Os indivíduos professam publicamente uma suposta fé em Cristo. Porém, o cotidiano de suas vidas, eles desrespeitam continuamente os princípios e valores do reino, contradizendo a Bíblia e seus atos e falas públicas. Só há uma comunhão com Cristo, se houver adequação à palavra. Quem não se submete às orientações da Bíblia jamais poderá ser denominado de discípulo de Cristo. 2. Como orar sem ser respondido? A resposta a esta questão pode nos servir de instrumento de aferição da espiritualidade de uma pessoa, assim como a seriedade de um líder ou igreja. Multidões de pessoas estão lutando o tempo em busca de uma fórmula mágica para serem ouvidas em suas orações, pessoas promíscuas, de vidas reprováveis, gente que não tem nenhum compromisso com Cristo ou com a palavra, mas estão sendo enganadas por falsos ensinos. Estas pessoas pensam assim como o mágico em Atos, que podem comprar a bênção de Deus. Quanta heresia, quanta mentira. 3. A verdadeira marca de um cristão. Um cristão não pode ser alguém inútil. Deus não nos vocacionou para uma existência limitada. O que o criou deseja para nós é uma vida frutífera
produtora de bênçãos para os outros e para nós. Uma pequena conclusão. A vocação cristã tem um propósito. Nossa ligação com Jesus, tal comunhão, tem como finalidade restaurar nosso estado eterno que foi perdido com a desobediência no Éden. Há pouco potencial em nós, dons, talentos e ministérios, que nos foi dado para realizarmos grandes obras para Deus e vivamos então para servir o reino. Que lição maravilhosa foi essa? Fique com Deus e conte sempre com as minhas orações.